Boa noite, meus irmãos. Eu, antes de mais nada, quero muito agradecer essa oportunidade de estar com esses corações também. É outra família que a gente faz, não é verdade? A cada lugar que nós vamos fazer o trabalho que não é nosso, é do mestre, a gente sabe disso, mas a gente forma uma nova família e assim vai crescendo até essa família universal, porque a gente sabe que a proposta é essa. Então, muita gratidão mesmo por essa oportunidade. E vamos começar, porque o tempo, né? Eu fiz assim, eu dividi essa lição em 4 blocos. O primeiro bloco, que ela fala do progresso tecnológico. No segundo bloco, a gente vai ter aí, eu intitulei como Pedagogia de Jesus. No terceiro bloco, a gente tem a questão da conduta de Pedro. E, para o final, a gente tem aí um convite a uma reforma íntima. Então, eu iniciei, li o título, li toda a lição, mas depois, claro, a gente lê de novo, e aí me chamou muita atenção o título. Então, eu vou iniciar pelo título mesmo. Assim que eu li o título, Jesus e inimigos, perdão. Jesus e inimigos. É claro, com toda a informação que eu tenho armazenada, eu pensei logo em Jesus, com aqueles doutores da lei, aquelas personalidades que estavam sempre querendo, de alguma forma, atrapalhar, fazer uma armadilha, estavam aguardando que o Cristo falhasse em algum momento. Então, foram os primeiros inimigos que eu pensei com esse título. Mas, mergulhando nesse texto, nessa mensagem que é belíssima, atualíssima, por isso Jesus é atualidade, não é verdade? Eu percebi que, na verdade, o que Joana está trazendo para a gente não é Jesus e seus inimigos, ou Jesus e os inimigos, ou Jesus e esses inimigos. É Jesus e inimigos. Então, a gente já começa a perceber daí que esses inimigos não são simplesmente ou especificamente pessoas. Também o são, mas são coisas, são situações e, principalmente, o nosso íntimo. E muitas vezes somos inimigos de nós mesmos. Na verdade, eu acho que na maior parte, 90%, vamos colocar assim para ser generosa, nós somos os nossos inimigos. A gente projeta no outro, mas na verdade nós mesmos é que somos os nossos inimigos. Por quê? Já começa com a lição de Divaldo. Você precisa amar, porque se você ama, você está na caminhada de luz. Se você não ama, aí o problema é seu. Ele deixou bem claro isso. O importante é você amar e não ser amado. Essa é a proposta do Cristo. E aí eu também pincelei algumas palavras-chave para a gente poder ser bem objetivo. Ela inicia logo falando desse progresso tecnológico, e assim, o progresso tecnológico, ele veio, ele está aí, e ele vai ficar e vai avançar mais ainda. E ele é útil? Sim. Ele é bom? Ele é ótimo. Ele não é bom, não, ele é ótimo. Porque se não fosse ele, nós não estávamos aqui neste momento, reunindo e continuando a tarefa do Cristo. Então, graças a esse progresso tecnológico. A questão é que não há, nesse progresso tecnológico, e é o que a Joana vem chamar a atenção para a gente, uma generosidade no coração humano. Porque não há um olhar para essa tecnologia que seja, vamos dizer assim, ofertada a todos de uma forma que cada um possa usufruir dentro das suas necessidades. Não é que todo mundo é necessário que eu tenha um celular. Eu tenho necessidade. Eu, por exemplo, agora estou usando meu celular. Eu tenho a necessidade, sim, dessa tecnologia para este trabalho do bem. Aí é que está a questão. Mas há pessoas que nem vão ter contato com isso e vão viver suas vidas e vão dar conta da sua missão. Só que cabe às pessoas que estão no mundo, principalmente a governos, à sociedade em si, estabelecer uma generosidade e não fazer deste progresso tecnológico, dessa tecnologia, um motivo de felicidade. Ela deixa bem claro ali, né? Ela diz que é um logro social.
O que é isso? É uma cilada, isso é uma ilusão. Eu não vou ser feliz por ter ou não ter este objeto, esta tecnologia. Ela vem com uma utilidade para o bem e pelo bem, mas ela não é propriamente a felicidade que a gente busca, que a gente quer conquistar. E ela vai lá e diz, né, que muitas vezes é considerado uma comunidade feliz, né, um certo grupo é feliz por obter esses bens materiais, seja a tecnologia, seja o carro, seja a mansão, que é considerado feliz tendo isso. Mas a gente sabe que não é por aí. O próprio Evangelho, lá no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, tem o item que fala que a felicidade não é deste mundo. Então, não é beleza, não é juventude, não é riqueza que vai fazer. Cada uma dessas não faz a felicidade real do homem, e nem o conjunto delas. Porque se assim fosse, a gente não via jovens numa situação de dificuldade, de conflitos, e que acabam muitas vezes até desertando da vida por conta disso, se a felicidade estivesse nessa juventude. A riqueza, que mal empregada, vai trazer uma série de consequências também funestas ao homem, e a beleza também. Ela tem um propósito. Por que nasce bonito? Tem um propósito nascer bonito. Mas o propósito vai ser sempre para o bem. Ou seja, em resumo, todas essas ferramentas que a gente recebe não são poucas. A gente recebe muitas. E no século XXI, com esse progresso tecnológico, as ferramentas que nós estamos recebendo são assim, é um manancial, é um banquete de amor para que a gente possa amar, para que a gente possa caminhar mais feliz. Aí sim, nós teremos a felicidade, porque nós vamos lidar com a felicidade que está lá no Livro dos Espíritos, ter o necessário e a paz de consciência. E o que a gente vai fazer com todas essas ferramentas extras? Melhorar o bem para todos, não só para nós, o bem-estar para todos. E aí ela vem com a questão dos modismos e modelos. Esses modismos é onde entra aquela aceitação social. Isso para o jovem é algo que a gente visualiza bem, né? Ele precisa ser aceito em determinado grupo. Então, o que acontece com ele? Ele acaba perdendo a própria autenticidade, a própria identidade em função do grupo, porque ele se camufla, ou seja, ele se esconde na verdadeira essência dele, no que ele é, no que ele sente que ele é, para atender, para projetar no grupo, no outro, aquilo que ele quer para si, mas que já está nele, só que ele não se enxerga assim. Por conta do quê? Do modismo. Só que modismo, o nome já diz, né? É moda, passa. É algo que vai passar, assim como os modelos. O único modelo que nós temos que é perene é Jesus. Esse nos guia, esse modelo guia, porque ele nos guia à nossa verdadeira essência, a nossa verdade, ao que eu sou. Se o outro gosta de mim assim ou não, essa questão não está para ser analisada. O importante é que eu vá me construindo, que eu vá me conhecendo, me mostrando tal qual eu sou e me corrigindo naquilo que não é agradável. Quando é que eu sei que não é agradável? Quando não agrada nem a mim. Sabe quando às vezes a gente olha para a gente e diz assim, nossa, você está insuportável. Imagina, se você se sente assim, imagina o outro, que tem outros desejos, outros interesses, outros sonhos. Olha o conflito. Então, esse autoconhecimento é muito importante para que eu possa não projetar no outro aquilo que eu quero que ele me dê. Quem tem que me dar o que eu quero sou eu mesma, através do meu modelo perene. Porque esse modelo que ela traz aqui para a gente, que é desse progresso tecnológico sendo condição para a felicidade, é um modelo efêmero. Ele vai passar, vai deixar marcas profundas na gente, vazios, porque ela vai continuar, né, falando ali, ó, da solidão, do refúgio. É uma fuga constante. Aí o homem começa a se inserir em grupos, por quê? Porque ele sente uma solidão tão grande que ele precisa estar em determinados grupos que nem muitas vezes não cabe nem dentro da identidade dele, da personalidade dele, mas ele se sente sozinho, porque ele está vazio por ter se apartado da essência dele.
Ou seja, como a gente está falando de tecnologia, é como se esse ser vivesse formatado a padrões que apartam, que afastam ele da verdadeira essência dele. Mas aí vamos caminhar, né? Para caminhar, nesse final, quando ela fala que aí ele começa a ver inimigos, por quê? Porque vem a solidão, a insatisfação, a tristeza, ele não se encaixa ali, eles tem até, eu falei de camuflagem e projeção, porque eu li uma lição, deixa eu ver aqui, eu notei aqui, se vocês tiverem curiosidade, Mereça Ser Feliz, do Hermance Dufour. Ela tem uma lição falando de camuflagem e projeções. É assim, interessantíssimo para a gente poder se descortinar nessa coisa do... A gente não tem que se esconder, a gente tem que trabalhar o que é vício, o que não é bom, e a gente já sabe identificar isso, porque não agrada nem a gente, imagina o outro. E buscar desenvolver as virtudes. Vamos sair dessa perfeito? Não, não vamos sair dessa perfeito, mas vamos estar melhores do que há 100 anos atrás, como nos diz Samson lá no Evangelho. Estaremos melhores do que há 100 anos atrás, aceitando coisas hoje do que não aceitávamos há 100 anos atrás. E daqui a 100 anos vamos estar melhores ainda do que estamos nesse momento. Essa é a proposta de melhoria, de avançar. E esses inimigos que ela fala me lembrou muito o duelo, que acontece lá no Evangelho também, que traz a questão do duelo, e essa tecnologia trabalha com essa questão de duelo, não é verdade? Hoje em dia a gente não tem a espada, a arma de fogo, mas a gente tem o duelo através dos dardos envenenados, do pensamento, as vibrações que a gente emite às vezes. Então são coisas para a gente ter cuidado. Esses são os inimigos da gente. O nosso pensamento, o duelo que a gente trava às vezes com aquele que não me é simpático. Isso é meu inimigo. A tecnologia não, a tecnologia está aqui, nos ajudando e fazendo com que o espiritismo, neste momento da pandemia, tenha um alcance em corações até que sequer tinham noção de espiritismo. Olha que maravilha essa tecnologia. Então é preciso ter um outro olhar, mas o olhar que Joana nos traz é o olhar do atenção. Não coloque esse progresso tecnológico para diminuir ninguém, para dizer ao outro que ele é menor do que você, porque você tem e ele não. É isso que ela está nos alertando, porque isso é o que torna para nós o verdadeiro inimigo. É o pensar desta forma. Olha, meus irmãos, nós não somos melhores que ninguém, mas também não somos menores que ninguém. A proposta é nós sermos realmente iguais, como o Pai trata a gente, com igualdade. E por falar nisso, falando de igualdade, o Pai nos trata com igualdade de oportunidades, mas ele não nos trata com igualdade das mesmas oportunidades. Percebam a diferença. Igualdade de oportunidades é uma coisa, igualdade das mesmas oportunidades é outra. Isso não seria justo. Então, quando se trata de mim e de cada um desses corações que estão aí me ouvindo agora pacientemente, Jesus, o Pai, nos trata com equidade de oportunidades. O que é a equidade? É você dar a oportunidade, mas de acordo com a necessidade daquele coração, para que ele possa fazer bom uso daquilo. E o bom uso está lá. No Evangelho também tem o emprego da riqueza e tem a missão do homem inteligente da Terra. Vamos ler esses capítulos, esses itens também, desses capítulos. Um é do pobre do espírito, o outro é da... Eu falei o quê? O emprego da riqueza. É pobre de espírito, eu acho que é o emprego da riqueza. Deixa eu ver minha cola aqui, que o outro eu já esqueci. Eu falo e esqueço, porque tem que ser rápida, né? E o Missão Inteligente da Terra, que é o pobre de espíritos, né? O outro não se pode servir a Deus e a mamão, o emprego da riqueza. Então, vamos ler esses capítulos que encaixa perfeitamente nessa mensagem de Joana para nós. Então, duelo nas redes sociais. Terrível o uso disso. A gente deve realmente ignorar. É aquilo que a gente já nos foi ensinado. O mal não merece atenção. A gente tem que tratar o mal desta forma, porque ele é a ausência do bem. No momento que eu der crédito a ele, atenção a ele,
eu estou ausentando o bem. E a proposta agora é a gente realmente estar sempre no esforço de trabalhar o bem. E assim, para tudo que a gente fizer, tudo que a gente estudar, gente, o roteiro é o evangelho. Toda lição, mesmo essa literatura que a gente tem, extra codificação, que a gente tem a codificação, que é a nossa base, sempre deve ser a codificação de Kardec, né, junto aos espíritos, deve ser sempre a nossa base na caminhada da doutrina espírita. Mas essas literaturas que a gente tem, extra, né, esses benfeitores, nós temos aí a Joana hoje, tem Bezerra de Menezes, tem Leon Denis, todas essas literaturas, elas têm que estar sempre pautadas no Evangelho. O Evangelho é o roteiro. Por que ele é o roteiro? Não é por causa do livro em si, não, dos capítulos de 1 a 28, não. É porque o Evangelho é o próprio Cristo. O Cristo é o Evangelho. Não é o nosso livro. É o Cristo que é o Evangelho. Então, ele que é o nosso roteiro, o nosso porto seguro. E isso eu estou falando de literaturas espíritas, porque nós estamos aqui num grupo de espíritas estudando literatura espírita. Mas isso é para a nossa vida de relação. O Evangelho ele tem que ser a pauta da nossa vida de relação. Toda vez que eu estou diante de uma situação, de uma decisão, de uma escolha, ou de uma divergência com o outro, eu preciso trazer imediatamente alguma lição do Evangelho que me dê a sustentação. E que lição é essa? Nosso guia e modelo, que é o Cristo. O Cristo é o próprio Evangelho vivo. E é o que nós devemos nos tornar, evangelhos vivos. Olha que o Francisco de Assis já dizia isso para a gente. Pregue o evangelho. Se preciso for, use palavras. Quer dizer, se preciso, use palavras. Então, é sinal de que a tua conduta é que tem que ser o evangelho. E aí vamos passar para o segundo bloco, que é os inimigos mais cruéis no imo das próprias criaturas. Então, ela traz para a gente que toda essa situação que ela inicia com progresso tecnológico e que faz com que as pessoas comecem a se inferiorizar, ou então a se esconder, ou então a perder a sua própria identidade em função dos modismos, dos modelos, do padrão que a sociedade estabeleceu como sendo ali que você, o status, né, que está no mundo, é ali que você realmente tem projeção. Não, você não tem projeção ali. A tua projeção é o teu eu íntimo, é o trabalho que você faz no seu mundo íntimo. Ou seja, aqui a gente já entra nessa parte que aí ela traz Jesus identificando os inimigos, quer dizer, inimigos, aqueles equivocados, aqueles irmãos equivocados que tentavam fazer com que de alguma forma ele falhasse ali para que eles pudessem atingi-lo. Você vê, não conseguindo atingi-lo, eles foram por outros meios, né? E é assim muitas vezes que a gente faz. A gente não consegue com determinada alcançar determinada pessoa e a gente vai naquela que é mais frágil. Isso a gente pode estudar nos capítulos da obsessão, né? Que acontece isso dentro do lar. Então, é aquele foco ali. O que está acontecendo? É aquele foco ali que tem uma abertura, é ali que eu vou trabalhar. Então, pode ser que no núcleo familiar esteja todo mundo ali, naquele esforço, naquele trabalho, mas tem umzinho com alguma questão que ele acha uma brecha. Então, o inimigo mais cruel somos nós, que a gente abre realmente essas brechas. Mas, assim, faz parte também da nossa caminhada, das nossas dificuldades ainda. Não significa que a gente não possa se reerguer, porque a gente tem um roteiro aí para nos sustentar. Já falei, né? E aí, o mau uso dessa tecnologia, que vai fazer com que eu acabe transformando sentimentos, os meus sentimentos, vamos dizer assim, materializando os sentimentos. Sentimento não é para ser materializado, é para ser essencial. E nessa passagem, nesse bloco, eu destaquei a pedagogia de Jesus. Porque olha tudo que ela vem nos falando, né? Que ele identificava, sabia exatamente o que estava no íntimo deles, e aí, além dele trabalhar com amor, mas também energia, com esses chamados inimigos, ele também fazia toda uma pedagogia, ele tinha toda uma ação pedagógica para que eles se transformassem, para que eles percebessem e saíssem desse caminho aí que eles estavam escolhendo da porta larga.
E aí vem a pedagogia, eu coloquei assim para a gente, essa ação pedagógica de Jesus, a proposta é sempre um processo educativo. O nosso processo de evolução é educativo. As moradas do Pai são todas educandários. Então, a proposta é sempre educação. E esse nosso pedagogo maior nos convida, nessa ação pedagógica dele, a uma transformação. Que transformação é essa? Buscai primeiro as coisas dos céus, o reino de Deus. As coisas de Deus, a sua justiça e o reino dos céus. Que reino dos céus é esse? A gente já sabe que não é um lugar circunscrito. O reino dos céus é trabalhado no nosso íntimo, em nossos corações. É aqui que eu vou semear esse reino dos céus. Eu não vou fazer caridade para chegar a um lugar de flores, de ouro, de paraíso, enfim. Não é essa a imagem. A proposta é eu sedimentar, semear o reino dos céus. Então, a transformação é buscar primeiro a justiça e o reino dos céus. E tudo mais lhe será dado. À medida que eu procuro isso, tudo mais me será dado. Então, eu não preciso seguir esses modelos efêmeros, esses modismos, não preciso me sentir menor por conta de que o outro tem ou não tenho. E essa pandemia foi uma maravilha da gente observar quantas pessoas procuraram se movimentar para que aquele aluno que estava lá longe e não tinha tecnologia, a própria professora foi lá levar. Eu vi uma reportagem assim, um menino que era surdo, mudo, e ela foi, com o equipamento dela, ela foi até ele. Então, olha só, é tudo sempre para o bem e pelo bem. Deus age assim. O que para o nosso olhar é um mal, Deus sempre tira um bem. E é esse o ensinamento que a gente tem que seguir dele. De todo mal, a gente tirar um bem. Que, na verdade, a única coisa que existe é o bem mesmo. É o bem. E aí, ele também convida a gente a uma participação desse nosso processo de educação. Que participação é essa? Nós sermos construtores de nós mesmos. Aí sim a gente vai em busca da felicidade. Assim a gente conquista a felicidade. Quando a gente se torna construtores de nós mesmos. E não projetar no outro. E não se esconder e perder a sua identidade porque a do outro parece mais interessante. O outro vai caminhar com as próprias pernas. E nós com as nossas. A gente precisa começar a semear essa ideia. Outra coisa que ele traz para a gente nessa ação pedagógica aqui, quando ele ensina esses inimigos ao crescimento pessoal, é chegar ao homem integral. O que é o homem integral? É o homem do bem. É o homem que vai em busca da sua perfeição. Gente, perfeição é algo que todos nós vamos ter. Vamos. Isso é tal qual o bem. O bem é o único determinismo da lei de Deus. E essa perfeição também é um determinismo na nossa caminhada. Nós vamos chegar a ela. Será que a gente já parou para pensar? Eu creio realmente nisso, que eu vou ser um dia perfeito? A gente tem que, de vez em quando, fazer essa pergunta para a gente. A gente tem que pensar nessa questão. Eu realmente me vejo assim? Porque, gente, quando a gente começar a analisar e a pensar nisso, e a semear essa ideia, vibrar nisso, nossa, a gente vai realmente estar muito mais, sabe, sereno. Mesmo quando a gente cair, errar, ralar o joelho, a gente vai lembrar, não, mas eu vou chegar à perfeição. Então, eu vou me perdoar por este momento, vou levantar e vou voltar para o meu roteiro seguro. E ele vem com um diálogo também nessa educação. O que é o diálogo? Aí vem essa parte do próximo. O diálogo é com o próximo. É a gente trabalhar a fraternidade, a ideia da fraternidade. Por que da fraternidade? Porque somos todos irmãos. Nós somos uma família universal. Nossa, a gente é uma família universal? Somos. Até aquele que fez o mal ao outro e que a gente vê a notícia, aquilo aperta o nosso coração. Por quê? Porque a gente tem que aprender a tomar horror ao mal mesmo, mas a gente não tem que julgar esse irmão. Para ele, a gente tem que pedir a misericórdia do Pai. E para aquele que foi vitimado, a gente ora para que Deus sustente o coração, fortaleça, para que ele possa continuar a caminhar erguido, com dignidade, buscando a sua essência divina. E para o outro, a misericórdia. A gente não tem por que julgar ninguém, porque a gente não lembra do nosso passado, graças a Deus. Mas a gente não tem. Mas a gente sabe que a gente não é santo.
E nem estamos aqui para ser. Na verdade, a proposta não é sair daqui santo e nem vamos ser santo. Essa ideia de santo é uma coisa mais, né, da humanidade. Não é ser santo, é ser um homem de bem, é muito diferente. Ser homem de bem, a proposta é bem diferente. Então, fraternidade para com todos. E, por fim, ele traz a proposta libertadora. O que é o libertar? Jesus nos disse o que é libertar. Vós sois deuses. Podem fazer o que faço e muito mais. Ou seja, vocês são co-criadores, como ele o é também. Como ele trabalhou todo esse planeta aqui para nos acolher. A gente fala assim, planeta de prova e expiação de predomínio mal. A gente fala assim, vamos começar, sabe? A gente já sabe disso, então vamos começar a falar assim, nossa, é um planeta lindo, que me dá todas as ferramentas de que eu necessito. Não acho que eu quero, não. Porque o que eu quero, normalmente, não é o meu bem-estar. Não me faz bem. São as ferramentas que eu necessito para crescer como espírito imortal que eu sou. Gente, se cair, nós estamos na pandemia, mas se caísse assim, vamos dizer, sei lá, um meteoro, alguma coisa que destruísse esse pequeno grão, esse pequeno grão de areia. Se caísse algo que destruísse esse, porque nós somos, né, classificados assim, pequeno grão de areia. Se destruísse, a gente sabe que destruição, a lei de destruição é transformação, mas que acabasse com o mundo, vamos dizer assim. Digamos que acontecesse isso. Nós íamos acabar junto com o mundo? Não, porque a nossa vida é espiritual, nós somos espíritos imortais. Não importa, se a morada se extinguisse, fosse extinta, nós íamos continuar. Nós vamos continuar, mesmo que ela seja extinta. O que não é, a gente sabe que não é esse o processo, mas mesmo que fosse, nós continuamos em outro local que seja adequado às nossas necessidades. Então, nós somos co-criadores, aí a gente pensa assim, vou ser co-criador quando eu chegar ao homem integral, à perfeição, ao homem de bem completo em toda a sua plenitude. Não, eu sou co-criador no momento em que eu, descortino este evangelho, no momento que eu encontro este modelo e guia, eu já estou sendo um co-criador, porque eu já estou sendo convidado a trabalhar pela obra do Pai, pela obra de Deus, a começar por onde? Por mim. E é onde a gente vai para o terceiro bloco. Estou estourando tempo não, né, gente? Onde a gente vai para o terceiro bloco. Quando Pedro faz a sua catarse liberativa, ou seja, chora de arrependimento por ter negado o Cristo, ter tido esta conduta diante em relação a esse irmão que lhe estendeu a mão para toda essa proposta pedagógica, estendeu a mão a ele para a libertação dele, para a transformação dele, para que ele fosse participativo na obra do Pai, para que ele pudesse renascer como um novo homem, deixando que o homem velho, porque assim, gente, vamos parar com essa mania de matar um homem velho, que se matar um homem velho, a gente mata a gente mesmo. Nós somos o homem velho. Não tem que matar o homem velho, não. A gente tem que convidá-lo a se transformar numa nova proposta, num novo homem, no homem novo. Então, é isso que a gente tem que fazer com o homem velho, é pegá-lo no colo. Eu vou deixar para vocês uma sugestão também da irmã Sidufo, lá no Reforma Íntima Sem Martírio. A lição é a capítulo 13, meditação sobre a amizade com o homem velho. É pegar ele no colo, gente. Pega no colo, pega na mão, passeia com ele e convida ele. Olha, eu te amo, mas eu quero um novo olhar, um novo homem, um homem novo. Essa é a proposta. Não mata ele não, porque senão a gente vai estar matando a nós mesmos. E aí, Pedro, quando faz essa catarse liberativa, o que Pedro está fazendo neste momento? Um autoconhecimento, uma autoeducação e o auto-perdão, principalmente esse. Esse primeiro momento de Pedro, ele vai trabalhar o auto-perdão a partir dessas lágrimas que ele verteu, lavou a alma dele. Ao contrário, infelizmente, lamentavelmente, do nosso querido Judas, mas que hoje é luz pura, mas infelizmente o nosso irmão Judas nos deixou aí a mensagem de que
Quando eu não faço essa catarse, quando eu não me reconheço errado, errei, o que eu faço agora? Não, peraí, eu vou em busca desse roteiro de novo. E Jesus, o que faz? Olha o que Joana nos diz. Jesus, por sua vez, aceitou-lhe a oferenda de amor, utilizando no ministério. O mestre conhecia-o. Olha que coisa linda, gente. O mestre conhece cada um de nós. E aí, agora eu vou trazer para vocês aqui, do meu querido Antônio de Aquino, que eu sou lá do núcleo Antônio de Aquino, só uma frasezinha que ele tem numa lição. Ele tem um livro chamado Inspirações do Amor Único de Deus, volume 2, a lição Semeadores das Verdades Eternas. Olha o que ele nos diz de Jesus. Eu achei que encaixou perfeitamente aqui com Pedro. E é para nós. Ele diz assim: o Senhor não olha para nós como terra infértil. Olha, gente, ao contrário, olha para nós como um terreno capaz de ser semeado. Então, é desse jeito que ele olhou para Pedro, desde o início, e continuou olhando. E ele continua olhando para nós assim, não como terreno infértil, porque quedamos, porque erramos, e sim como um terreno capaz de ser semeado. No momento que a gente faz o quê? Meu filho, chora as lágrimas que tem que chorar, mas volta para o seu roteiro, volta para esse evangelho vivo que é Jesus, faça o seu auto-perdão, faça o seu autoconhecimento, faça a sua autoeducação. Essa é a proposta de Jesus. Não tem erro, gente. Duvido, por mais dificuldades que a gente passe, por mais lágrimas que a gente venha a verter, duvido que a gente vai se afastar de Jesus. Não vamos. A gente vai ter aquele momento de angústia, de dificuldade, de dor, mas a gente não vai sofrer como a gente já sofreu antes. A partir de Jesus, o sofrimento é só se eu quiser. A dor, eu vou direcioná-la, vou me orientar com ela num novo rumo, numa nova caminhada. E para que a gente possa finalizar, eu já estou, né, batendo aí na trave. Para que não, para que a gente possa finalizar no quarto bloco, vem a reforma íntima. Aí, depois de tudo isso que Joana coloca para a gente, nossa, esse progresso tecnológico, um tem, outro não tem, eu sou feliz com isso, eu sou infeliz com isso. Ai, Jesus, como é que ele se conduziu com os inimigos? Meu Deus, ele está dizendo que o pior inimigo sou eu mesmo. Aí vem... Mas é para Pedro, é para nós. Calma, vocês são terrenos. No olhar de Jesus, vocês são os terrenos capazes de serem semeados. Vocês têm aí a terra já para ser semeada. Não deixa cair nas pedras, nem nos espinhos. Olha a parábola do semeador. Não deixa cair Não, deixa cair em terra boa. Isso não significa que a gente vai dar 100 por 1, não. A gente pode começar nessa dando 30 por 1. Mas o que Jesus quer e o que o Pai quer de nós é que a gente produza. E não que a gente deixe a ave comer a palavra dele, essa semente, deixe comer, ou que o espinho venha sufocá-la, ou que as pedras, simplesmente não tendo profundidade, se queimem essa semente em mim. Não é isso. Mesmo que seja 30 por 1, que eu possa realmente produzir esta semente. Essa semente é a lei de Deus, é a lei de amor. Então, eu preciso produzir, mesmo que seja 30 por 1. Jesus e Deus não vai me amar menos se eu produzir 30 por 1, e se, por exemplo, os colegas aí, um dos colegas aí, ele produziu 100 por 1, Deus ama mais a ele do que a mim? Não. Deus vai estar assim em júbilo, porque eu desenvolvi, eu semeei e consegui frutificar 30 por 1. É dessa forma que Deus nos olha. Ele quer que a gente produza, gente. Só isso, que a gente seja, que a gente produzindo, a gente vai ser feliz. E isso é a felicidade, é o que agrada mais a Deus, é o que é mais agradável a Deus, a nossa felicidade. E ela vem com a palavra, eu destaquei a palavra ânimo, quando ela fala, fortalece o ânimo. Então, ela nos convida à perseverança, à fé, em toda essa proposta que é o evangelho vivo chamado Jesus.
Então, é ter fé e perseverança, tá? E aí, leiam lá a meditação sobre a amizade com o homem velho, e eu trouxe, posso só falar rapidamente da parábola? Uma parábola que quase ninguém fala, ela nem é quase tão comentada. É aquela que fala do pano novo em remendo de roupa velha e o vinho novo em odre velho. Aqui, na época, essa parábola é por conta da lei mosaica e a boa nova. Mas a gente pode trazer também para nós o homem velho e o homem novo. Então, não é para a gente remendar o que é do homem novo no homem velho, porque a gente sabe, não cabe, não cabe. O que a gente precisa fazer é convidar este homem velho a se transformar junto com o homem novo. Porque se eu fizer o remendo, o que acontece? Um pano novo num remendo de uma roupa velha, ele, ao lavar, ele encolhe e o rasgo vai ficar pior ainda. Então, quer dizer, aquela história, a emenda ficou pior do que o soneto? E a mesma coisa, o vinho novo em odre velho, ele fermenta e ele vai acabar rachando esse odre velho e vai se perder o vinho. Olha aí a gente se perdendo. Então, essa parábola era, na época, quer dizer, foi, na época, o entendimento dela para dizer que muitas coisas da Boa Nova não cabiam enxertar na lei mosaica, até porque a lei mosaica são 10 mandamentos, é o que é importante, e que Jesus resumiu no maior mandamento, não é? Para facilitar a nossa vida. Agora, todas as outras leis, do olho por olho, dente por dente, aquilo não cabe na Boa Nova, porque aquilo não é de Deus, aquilo foi uma lei civil da época, necessária para frear mesmo, dar freio. A gente não precisa mais desse tipo de freio, a gente pode trabalhar, sim, o amor. Então, vamos fazer como o Divaldo nos convidou, vamos amar. Não fique esperando que o outro te ame. Não faça essa projeção. Não se camufle, não se esconda. Ame, traga o amor para dentro de si e convida o homem velho a amar também. E aí caminhe com ele. Aí sim você se torna um homem novo. Então não vamos remendar nada, não. Vamos nos renovar. A proposta é renovação. Meus irmãos, acho que já cheguei ao final, mas deixo aí para vocês, ou deixo depois quando vocês falarem. Eu queria deixar aí para vocês irem pensando, de repente, durante a semana, em outro momento, por que a reforma íntima? Para que a reforma íntima? Onde fazer a reforma íntima? Quando fazer a reforma íntima? Por quê? Para quê? Onde fazer? Quando fazer essa reforma íntima? Isso é só para a gente começar a trabalhar aí essa amizade com o homem velho e renovar-se, né? Trazer o homem novo finalmente para a nossa caminhada. O momento é esse, gente. A pandemia é para isso. Traz o homem novo à tona. Ame, ame muito. Um beijo no coração de cada um. Obrigada.